Olá a todos, estou aqui com mais um episódio Café com História. E hoje a história, como sempre, né, está maravilhosa. Estou aqui com uma profissional, massoterapeuta. Olha, a história dela que ela nos escreveu está de arrepiar. Então a gente já está aqui com um cafezinho preparado, tá? Já estou aqui. E estou preparada para ouvir a história dela, porque a história dela já me comoveu e vai comover vocês também. Então, vou apresentá-la para vocês, que é a Luciene Lopes. Olá, tudo bem? Tudo bem, Luciene? Olha, Luciene, eu vou falar com você. Seja muito bem-vinda mais uma Obrigada, vez, que você obrigada. já se tornou da casa, uma cliente maravilhosa. Então, Sim, assim, eu quero deixar você bem à vontade para você conversar com a gente aqui, com o público da Cheirinho sim. Carioca, contar um pouco da sua história que você nos escreveu. E eu fiquei bem honrada de você ter escrevido essa história pra gente. Então, conte um pouquinho quem é a Luciene, né? Se apresente pra gente, pra Cheirinho Carioca, pro podcast Café com História. Bom, primeiramente, obrigado, tá? É uma honra, um prazer estar aqui, né, com você e contar um pouquinho dessa minha história, né? Bom, meu nome é Luciene, eu sou massoterapeuta, eu sou mãe cristã e eu digo mãe e mãe atípica, né? Porque eu tenho dois filhos. Então, e um é autista, é o meu caçula, o Lucas. E tudo começou por causa dele, né? Começou por causa dele há alguns anos. E eu entrei na masoterapia porque eu queria ajudar pessoas. Mas, na verdade, eu queria ajudar pessoas porque eu queria ser, em algum momento da minha vida, ajudada. Sim, Mas não era, né? Porque a gente sabe que as mães atípicas, infelizmente, é muito, vou falar assim, é pouco a rede de apoio das mães. Eu sei que tem mães que têm rede de apoio, mas a maioria não tem. Então eu queria ser ajudada. E de alguma forma, há 6 anos atrás, quando eu me converti, e eu queria fazer algo dentro do que o Senhor queria para minha vida para ajudar essas pessoas. Mas não fiz. Ao contrário, eu quis ajudar e acabei indo para um ramo de empreendedorismo que não era isso que eu queria fazer. Mas como eu entrei na masoterapia e vi essa possibilidade, eu esqueci do propósito do que eu tinha falado com Deus. sim. Porque um tempo atrás, porque nesse tempo eu falei com Deus, Deus, eu quero fazer algo para ajudar as pessoas, eu quero fazer a obra do Senhor, mas dentro da minha profissão. E aí eu comecei o curso de masoterapia, fiz, encontrei uma amiga, que é a Elizabeth, eu não posso deixar de falar dela, gente, porque a Elizabeth é uma Fica à amiga, uma vontade. irmã, é uma sócia, e ela foi a primeira a entender o propósito. Ela foi a primeira a entender o propósito. E ela sempre me acompanhou em tudo que eu sempre fiz, todas as minhas doideiras, assim, ela sempre me acompanhou. Só que quando ela entrou junto comigo, né, nessa jornada, eu pulei fora. E eu tinha falado para Deus, Senhor, eu quero ajudar as pessoas, se o financeiro vier é consequência do trabalho. Mas eu falei primeiro que eu queria ajudar as pessoas, Sim. não o dinheiro financeiro. Só que aí abriu uma vertente, eu comecei, e aí gostei e fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui indo. Só que Deus foi, acho que foi esperando, tipo, uma hora ela vai lembrar do Sim. propósito, uma hora ela vai lembrar do propósito. Então, é assim, eu vou falar muito de Deus aqui, né? Fica à Porque vontade. muito, muito Deus fez na minha vida nesse tempo. E chegou uma hora que isso parou. Parou. Parou e parou mesmo. Não tinha mais eventos, não tinha clientes. Eu montei um espaço na minha casa. Eu moro no Jardim Esplanada, ali próximo ao Rancho Novo, onde fica o Centro de Imagem e Reimagem. E eu montei um espaço dentro da minha casa para atender alguns clientes. E quando eu montei em 2024, março de 2024, foi bom, eu tive clientes, foi ótimo. Na verdade, você montou esse espaço Espaço para para clientes. clientes, para me atender clientes. Sim, E eu continuei trabalhando, fazendo eventos, sim, porque eu comecei na masoterapia e trabalho com eventos, levando a cadeirinha de massagem para eventos, 15 anos, casamento, sim.
empresas, Uhum. né? Festas de fim de ano, isso tudo funcionava. Sim. Mas chegou uma hora em que Deus falou assim, não. Aí eu montei o espaço em casa. Deus te Aí, deu um novo projeto. exatamente. Aí, quando foi em 2025, no final de 2024 para 2025, tudo parou. Não tinha mais cliente, não tinha mais evento, não tinha mais nada, nada estava acontecendo, as coisas estavam indo, se passando e eu ficando nervosa. E eu sou uma pessoa assim, muito ruim para a internet. E eu tive num evento de empreendedorismo há 5 anos atrás, onde um empreendedor falou assim: daqui a 5 anos, se você não estiver na vitrine da internet, das redes sociais, você não vai conseguir mais nada na sua vida. Nossa. E foi realmente o que aconteceu. Eu também não estava nas vitrines, eu tinha dificuldade, Beth também tinha, mas as coisas funcionavam, mesmo a gente não postando, não fazendo muita mídia, né, aquela coisa toda, funcionava. Eu acho que Deus foi deixando funcionar. As coisas chegavam até a gente, mas de repente tudo parou. E aí eu falei, não, tá acontecendo algo. Recebi uma proposta para trabalhar num spa. 2 vagas. Eu e Beth. Só que eram lugares distantes, longe. Eu tenho um filho autista, eu não posso me ausentar. E aí eu falei, Beth, a deixa pra você. E a Beth, não, como é que eu vou ficar sem você? E a Lubete, porque o nome do espaço, eu e a Beth, a gente tem uma empresa chamada Lubete Masoterapeutas. Tá? É Lubete Masoterapeutas. Lu e Beth, né? Que então legal. a gente se apresentava assim para poder ter os eventos e o espaço é o espaço Lubete Masoterapeutas, que a gente tem lá na minha casa. E ela, como é que vai ser o espaço? Eu falei, não, a gente vai continuar, mas vai, você tem que ir. E a partir daquele momento que ela foi, tudo mudou. Um novo propósito tinha, né? Era exatamente isso. Ela foi e eu fiquei. Eu falei, tá, vai acabar, né? Fiquei desmotivada, vai acabar tudo, não vou conseguir fazer mais nada. E aí eu escutei um pastor falando: a área que você mais sofre é a área que Deus mais vai te usar. Coisa linda. E eu tava sofrendo porque tava voltando. O Lucas estava voltando a ter crises que ele não tinha na época, e eu estava começando a sofrer, tô deixando tudo. E aí aquilo acendeu, e aí um belo dia eu fazendo um devocional na minha casa, o Senhor falou comigo. Ele não fala audível, né? Muitas pessoas falam, né? Muitas pessoas têm experiência do audível. O Senhor fala comigo ao meu espírito, toda vez que eu leio a palavra. Eu estou lendo a palavra e ele fala ao meu espírito. E aí o Espírito Santo falou comigo. Me lembrou dessa passagem que eu vi um pastor falando. Eu falei, o autismo me tirou tudo. É com o autismo que eu sofro até hoje. É o nosso sexto sentido, né? Exatamente. Que o pessoal pensa, né? Que é o sexto sentido. Exatamente. E Deus falando no nosso espírito o que deve fazer. Exatamente. Por onde seguir. E aí eu falei, não, Senhor, porque eu queria ajudar pessoas, mas eu não queria mexer com essa parte. Não era isso que eu queria. Eu não queria mexer com o autismo, porque o autismo já me doía. Você já vivia isso durante o dia. Uhum. Mas aí eu me lembrei que quando eu montei o espaço, eu dei foi um rapaz que é influencer, né? O nome dele é Rômulo, Rômulo, que ele tem uma rede social, que tem um Instagram que chama-se Troca Ideia. E aí o Troca Ideia me achou. E ele foi lá porque ele gostou da história que eu contei, né? Sim. De ajudar pessoas. E aí ele foi e falou pra mim, né? Ele falou, nossa, conta um pouquinho da sua história. E eu falei, não, porque tinha momentos na minha vida que eu queria receber só uma massagem. E aí eu quis fazer isso, ajudar as pessoas com uma massagem, quando meu filho tinha uma crise. E Deus me lembrou naquele momento. É muito especial. Que eu falei isso. Eu falei, como assim, tipo, você falou lá no início que queria ajudar pessoas e agora você não quer? Então você vai ajudar as pessoas aonde você mais sofre. E aí nasceu o projeto Mulheres Fortes e Reais. Que coisa linda! Nasceu o projeto. E um projeto que o Senhor falou... Eu falei para o Senhor, né? Porque eu costumo falar que esse propósito eu faço com Deus. Eu faço os propósitos com Deus. E... falei, Senhor, vamos lá. Mulheres fortes e reais. Porque nós somos fortes, mas também somos reais. Eu quero lidar com
Eu sei que tem muitas mães, né, que são mães de filhos autistas, síndrome de Down, com um tipo de retardo, que tem, né, que são mães atípicas. Queria trabalhar com essas, eu queria fazer algo por essas mães, mas ao mesmo tempo não, porque toda vez que eu olhava a história delas, isso me lembrava da minha. Mas o Senhor disse que não, que era para fazer desse jeito, porque elas são reais igual a você. Eu quero que você lide com mulheres como você, dentro de casa, no dia a dia, entendeu? O que elas passam. Tipo, eu sou uma mãe que eu sou diferente das outras mães, fora da curva, né? Eu sou uma mãe que eu digo que o Lucas me irrita, que o Lucas me aborrece, que eu tenho vontade de dar uma coça nele, que eu tenho a vontade, às vezes, de Normal. tacar na parede, que eu Sim. tenho vontade de abrir a porta e falar assim, vai embora. Ou então eu abrir a porta e sair, eu vou embora. Porque tem muitas mães, se eu Porque falar é isso. cansativo, né? Exatamente. Mas tem muitas mães de filhos autistas que vão dizer que isso é um absurdo. Que vão ver esse podcast e vão falar: nossa, que isso? Que mãe é essa? Falei: eu sou real. Por isso que o projeto é para essas mães reais. E é maravilhoso. Mães que precisam daquele momento de chegar no espaço e falar assim: hoje eu tô. O fulaninho me irritou. Eu queria jogar ele fora, botar ele na lata do lixo. Falei, isso aí, eu também, o meu também hoje me irritou. Vamos conversar, vamos sentar, vamos tomar um café? Deixa eu fazer uma massagem em você, fala o que você quiser. Quer deitar, deita aqui. Quer cochilar, cochila na massagem. Eu vou dar a massagem que você quiser, o momento que você quiser. E a gente vai trocar. Eu também vou falar do Lucas, que o Lucas me irritou, você também vai falar do seu, e a gente vai se entender, porque é assim que a gente se entende. Porque eu sei que existem profissionais, terapeutas, onde a gente vai falar dos nossos filhos para que eles nos auxiliem. Inclusive, eu sei que existe projetos para isso também. Sim. Tem vários projetos, onde eles abraçam a mãe e os filhos e te colocam num caminho para você acertar sua vida com seu filho. Mas o meu projeto não é isso, o meu projeto é totalmente diferente. Eu quero cuidar de mães. Eu quero cuidar delas, não dos filhos. Os filhos elas já cuidam na terapia, na clínica, no SUS, onde seja. Elas já têm esse momento, já tem pessoas para ajudá-las. Psicólogos, terapeutas, tudo. Eu não sou uma psicóloga, não sou terapeuta, não sou nada. Eu sou uma mãe, como elas, que quero cuidar. Porque quando eu faço isso, eu cuido delas e me curo. Eu cuido, escuto e isso entra ao meu coração para que eu fique sendo curada cada vez mais do que o autismo é na minha vida. Sim. Então esse é o propósito desse projeto. Eu quero cuidar, eu quero abrir as portas e é um projeto totalmente gratuito. Ah, Luciane, gratuito como? Não tem taxa de inscrição, não tem nada disso. A mãe vai chegar, vai entrar em contato comigo, vai marcar o dia dela, o momento dela, do jeito que ela quer. Ah, mas a mãe é muito difícil, como eu escutei quando eu criei, falei para algumas pessoas, vai ser muito difícil porque mãe de autista não tem apoio, não tem rede de apoio. Sim, e não tem mesmo. Vai ser muito difícil. Falei, não, mas eu creio que o Senhor vai preparar o momento dela e ela vai conseguir chegar no meu espaço. Com certeza. Mas do ano para cá, as coisas foram mudando, porque Deus já não quer mais que eu só espere elas virem ao meu espaço. Deus quer que eu vá até elas. Nossa. E agora Deus quer que eu leve. E agora Deus quer que eu peça. Deus quer que eu ofereça esse trabalho. E isso aconteceu do ano passado para cá. Eu tive em 3 igrejas onde eu falei, posso levar a minha cadeirinha de massagem com a massagem para essas mães e dar um testemunho e falar do projeto? Lindo. E é isso. E é isso. É isso que se trata o projeto. Eu preciso alcançar essas mulheres. O Senhor quer que eu vá, porque é uma maneira... Eu não sei se você vai entender e as pessoas também que estão assistindo vão entender. Eu queria usar uma outra palavra, mas é como se fosse eu me prostrar. Não é a palavra, não é humilhação, mas é isso que Deus quer que eu faça. Deus quer que eu peça, Deus quer que eu ofereça esse projeto. E dê testemunho do poder e da misericórdia dele na minha vida. Sim. Para me deixar chegar até aqui onde eu cheguei.
o mais interessante disso tudo é saber o quanto é especial, né, e saber que você realmente passa por isso. Porque psicólogos, pastores ou outros profissionais, podem até falar e tentar Isso, ajudar, sim, mas quando essas mães encontram com você e vê que você passa por isso, é muito, muito mais confortável sim, conversar com você, porque sabe que você não vai julgar, que você vai exatamente. entender e muitas vezes é só um apoio, é só desabafar É só uma e conversa, sim, só uma simplesmente, é só uma conversa. conversa. E chegar ali nesse ambiente, receber essa massagem Isso, e você dizer: "Tá tudo bem, eu passo por isso e tudo vai se ajeitar". exatamente. É um refrigério. É E isso. assim, o mais lindo de tudo é saber que, você se deu a oportunidade e deu a oportunidade de Deus fazer algo especial na sua vida, Sim, porque é conforme você falou, através disso você se cura. Então você está ajudando a curar outras mulheres e exatamente, está se curando também. Isso é exatamente. muito especial, porque essas mães precisam ser ouvidas. Essas mães precisam de ajuda e Exato. muitas vezes elas não têm esse apoio dentro de casa. Não, Elas não se olham, elas não se cuidam. Se nós mães já somos difíceis de ter tempo para pra gente, gente, imagina imagina elas. para uma mãezinha que tem um filho especial, uma mãezinha que precisa assim dedicar totalmente seu tempo em terapias, Exatamente. em profissionais, fica nessa maratona para lá e para cá. Exatamente, E assim, exatamente. o que nos chamou muita atenção nessa história foi isso, foi a sua generosidade. Falar que Deus fez, que você está ouvindo a voz de Deus, sim, isso é muito bacana. Mas nem todo mundo ouve a voz de Deus e pratica. E É você verdade. se disponibilizou. Isso é generoso, isso é amável. Você se disponibilizou e você falou assim: Deus, eis-me aqui. Eu estou passando por isso, mas eu não vou reclamar. Eu vou adiante e eu vou ajudar essas mães. Isso é muito Exatamente. lindo. Exatamente, Isso porque é muito eu lindo. nunca quis fazer nada. Nunca Sim. quis fazer nada nesse meio, porque eu já tenho um filho, eu já sou mãe. Eu Uhum. queria ser ajudada. Eu nunca quis tender para esse lado. Mas é isso que Deus falou: não, você vai tender para esse lado sim, porque você vai aprender a ser generosa. Porque Sim. eu não era. Eu não era generosa. Eu era individualista. Muito individualista. Egoísta. Não tinha essa generosidade. É por isso que eu acho que muitas pessoas, não vou dizer muitas porque nem todo mundo sabe, mas algumas pessoas que eu falei do projeto falaram: você precisa de algo, você precisa de alguém, você precisa de uma parceria, leva isso para uma ONG, leva isso pro influencer tal, para fulano, até para a Secretaria da Mulher aqui de Nova Iguaçu, algumas Sim. pessoas, Sim. mas não é isso. Não é. Não é isso que Deus Não é quer. sobre Não isso. é sobre isso, porque Não é sobre nem mostrar para as isso pessoas, é é sobre fazer em secreto também. Até porque, hoje em dia, as pessoas tudo querem mostrar nas redes sociais. exatamente. E aí isso realmente viraliza. Viraliza. Mas a sua generosidade, e é por isso que é especial, sim, contar para o pessoal de casa, para contar para as pessoas que realmente existe pessoas especiais como você, que deixa um pouquinho da sua rotina com seu filho Isso. e se dedica por amor, sem ganhar Sim, nada, sim. Isso me sem ganhar alegra. nada. Me alegra, E me não fica alegra. divulgando por aí para todo mundo nas redes sociais que você faz. Você não recebe por isso. Mas com certeza você recebe algo muito Com precioso. certeza, porque Deus usou essa frase exatamente. Ofereça o trabalho
porque isso vai ser creditado. Sim. Exatamente essa palavra, creditado na sua vida. Creditado na minha vida não é o financeiro. É o que ele vai tratar de todas as coisas que eu tenho, que eu preciso ser tratada, curada. E para que eu evolua como uma pessoa melhor, como uma cristã melhor, para que eu tenha um olhar de piedade, misericórdia para com essas pessoas que a gente não tem compaixão, que a gente não tem. A gente não tem no nosso dia a dia. Sim, sim. A gente passa desapercebido por muitas coisas. E essas mães precisam. Porque eu tive num evento domingo passado e falando numa igreja e tinha uma mãe, que você quando fala assim, é o terceiro evento que eu vou, que eu ofereço na igreja, e a pessoa fala assim, toma aqui, fala. E eu vou e falo do projeto. E tinha uma mãe. Quando eu falei, gente, vocês sabem o que é isso, eu não sei se tem mães atípicas. Tem alguma mãe atípica aqui? Ele levantou no chá de mulheres na igreja. Uma mão. Uma. Quer dizer, pode ser até que tenha mães ali que sejam, mas têm vergonha, não conseguem falar, não Sim. conseguem dizer. E quando você encontra, pelo menos eu, quando encontro outras mães que eu começo a conversar com elas, sempre acontece assim, tu sabe que meu filho, eu levei meu filho no neuro e ele estava me dizendo, e eu tô assim buscando, procurando. E aí o que aconteceu nesse dia? Eu fui num chá de mulheres, falei, aquela mãezinha estava lá, eu fui lá, abracei ela, falei, você sabe de tudo que eu tô falando, sei sim. Então eu espero você no meu espaço. Mas quando eu levei a massagem, que eu levei a massagem gratuitamente para esse chá, Sim. para mais de 3 mães falaram comigo. Estou investigando meu filho. Por que essas mãezinhas não levantaram a mão? Porque é aquela coisa do preconceito. E a E mãe... tá em fase de aceitação Exatamente, também, né? Porque passa, né? Porque por essa para fase. você aceitar, você tá na aceitação, mas você fica mais preocupada com se os outros vão aceitar, o que as outras pessoas vão pensar, do que você mesmo. Sim. Porque no fundo nós sabemos. Nós sabemos. Só não queremos aceitar. Exatamente. O Lucas, eu soube desde o dia que o Lucas veio para mim, saindo lá da maternidade, quando ele veio para mim, do centro lá, neonatal, quando ele veio para mim, eu sabia que ele era diferente. Porque eu tinha um filho, né? Então, quando você tem 2 filhos, você compara, né? Você sentiu isso? Eu senti isso. Eu falei pro meu esposo, o Lucas, ele não é igual ao William. Aí meu marido, não tem nada a ver. Tem sim. E conforme ele foi crescendo, eu fui vendo, e descobri quando ele tinha 3 anos. Porque agora, e tem isso também, né? Porque agora eu tenho essas coisas comigo e eu gosto de conversar muito com as mães sobre isso. Vê direitinho, investiga direito, porque hoje você chega num neuro, num psicólogo, num pediatra, só pelo sintoma, ele é autista. Não, gente, ele não é autista. Às vezes não é. Meu filho levou 1 ano e meio para poder a médica neuro dizer que ele era autista. E eu passei por eu fui num lugar na Pavuna chamado Mão Amiga, que foi ali que eu fiz o laudo dele. Mas antes disso, eu fiquei 1 ano e meio entre neuro e pediatra investigando. Hoje em dia você vai num neuropediatra ou num psicólogo e ele vê assim os sintomas, não, ele é autista sim. Não, gente. Às vezes a criança é só agitada e tem uma eles já agitação, estão laudando, né? Exatamente. Aí por isso que eu acredito, claro, tem cientistas, Sim, gente, que claro. estão dizendo que realmente a quantidade de autistas e tal, falando um monte de coisa. E não duvido disso. A ciência está aí para isso. Mas eu acredito que muitas delas não são. Não são. Leva-se muito tempo. Aí a primeira coisa que muitas mães fazem é pegar um cordão, botar no pescoço, bota no pescoço. Aí não, porque meu filho é. E às vezes não é. Não é. Então, uma das coisas que eu falo para elas, procurem um grupo multidisciplinar para você saber. Não é simplesmente um neuropediatra. Você tem que ir numa clínica onde tem um grupo que tenha tudo, psicopedagogo, neuro, tenha tudo para poder investigar e investigar durante muito tempo, um tempo. Sim. Não é simplesmente 3, 4 meses. Foi o que eu falei, o Lucas levou 1 ano e meio e ainda passei para um outro lugar que ele para poder pegar o laudo dele.
Eu tive Sim. que ir a 3 consultas Uhum. lá no Mão Amiga para poder a médica, a doutora Mônica Ciori, que já faleceu, que era uma referência no Rio de Janeiro, para poder falar que meu filho era autista. Mas eu já sabia. Eu sabia, porque eu já tinha pesquisado, mãe tem mania de pesquisar, né? Sim, Eu já sim. tinha pesquisado, eu sabia que ele era. E ninguém na minha família dizia que não, mas eu sabia que ele era. E daí pra cá, minha vida já vinha mudando desde que ele nasceu, aí veio mudando totalmente. Mas eu levei muito tempo, né? O Lucas está com 17 anos. Eu levei para me entender e aceitar e saber que o Lucas veio na minha vida, né? Porque o nome dele já diz, né? Faz parte da Bíblia, um dos livros da Bíblia, Lucas, do Novo Testamento, né? E a gente sabe que algumas pessoas, eu não sei se todas, mas o Lucas foi um médico. Sim. E hoje eu acredito que o Lucas tenha vindo na minha vida para isso. Ele me Para cura. curar. Exatamente. Então hoje o sentido do Lucas na minha vida é essa. Então todos os dias eu abraço meu filho e falo: ai, filho, obrigado. Obrigado que você tem me ajudado. Ele me ajuda todos os dias. Então, o projeto, tudo isso que eu estou falando é sobre isso, é ter essa conversa, é conversar, é apoio, é rede de apoio. Sim. Só não é uma rede, de repente as mães podem pensar, nossa, ela vai me ajudar com isso, vai me ajudar. Não, eu quero conversar sobre isso, é uma conversa como Sim. a gente está tendo aqui. E o melhor, né? Dar massagem, Sim. né? Fazer relaxar para quando ela sair dali, ela sair como? Ai, tô leve, tô bem, vou para casa, mais um dia, vou para casa abraçar meu filho, ou não vai abraçar ele, quando chegar em casa ele vai estar atacado, com uma crise, mas você vai chegar disposta, vai chegar bem para mais um dia. E a pessoa indo no projeto não precisa, eu fui uma vez, não posso ir de novo, não, você pode ir de novo quantas vezes você quiser, e quanto tempo você quiser. E agora eu posso ir até ela, se ela quiser. Ou até um projeto dentro da sua própria igreja, do local, como eu estou fazendo isso, eu estou indo em chá de mulheres, levando a massagem e falando do projeto, entregando o prospecto que eu fiz, com o meu número, falando um pouquinho do projeto, falo um pouco naquele prospecto e dou para a pessoa e falo para a pessoa, se você conhecer alguém, você pode passar para poder participar Sim, sim. desse projeto tão, que para mim é tão bonito. Tão lindo. Saber disso, que teve um início, né, na sua vida, passar por isso. Houve algum momento da sua vida que você, antes de começar com todo esse projeto, pensou em desistir, que você falou assim: "Esse fardo é muito pesado"? Assim, o porquê que eu tô te perguntando, porque é muito importante para algumas mães, né, que estão nos assistindo, que passam por isso e se culpam por alguns sentimentos que vêm. Sim, E com certeza vêm bem. sentimentos. Algum momento, assim, que te trouxe um desespero, vontade de desistir de tudo, assim, o que te fez, sair disso, motivar. A todo momento. Eu quis desistir muitas, muitas vezes. Muitas vezes. Eu acho que muitas mães que foram ver esse podcast, né, vão saber que existe isso. Eu acho que não tem um momento. Eu tive vários momentos que eu quis desistir. Desde o início, quando eu descobri. Vários momentos. De não querer mais, de pegar meu filho e dar cabo do meu filho e de mim. E eu acredito que tem muitas mães que até queiram fazer isso, que pensem em fazer isso. Queria, eu vou acabar com a minha vida, vou acabar com a vida do meu filho, ninguém vai saber, meu marido tá trabalhando, meu filho tá na escola, meu outro mais velho era novinho. Mas o dia que eu resolvi, acho que para mim foi esse dia, o dia que eu falei, esse é o fim para mim. Foi na pandemia, meu filho estava numa crise dentro de casa e eu empurrei ele. E ele caiu de cóccix. Meu filho, ele é autista, muitas mães sabem que os autistas, eles não sentem dor, eles se machucam, mas eles não falam, ai, aquela coisa toda. Tem autista que não. E o Lucas, ele é assim. Ele pode machucar, pode cortar, ele vai sentir a dor, mas ele não vai falar, Sim. sabe? E eu empurrei ele. E ele caiu de cóccix.
Meia hora depois ele estava gritando de dor. E foi um momento que eu falei, eu aleijei meu filho, quebrei o cóccix dele. E falei, Senhor, não quero mais viver. E aí meu marido tinha saído para ver a mãe, voltou, meu filho chorando na cama, que eu tinha botado ele na cama, chorando, que ele nunca chorou de dor, e ele reclamando, e eu chorando no chão, chorando no chão, e falando, Senhor, me leva, me mata agora, eu quero morrer agora, nesse momento. Me mata agora, porque eu não sou uma mãe, eu não tenho condições. Eu quero que o Senhor me mate agora, porque eu acabei com a vida do meu filho. Eu sou uma péssima mãe, eu sou uma mãe horrorosa, eu sou uma... E aí, Deus falou comigo, levanta, levanta. E eu não conseguia levantar. Levanta, levanta, levanta. Só que o levanta era meu marido, que eu não tinha visto ele chegar. Mas eu estava escutando, não era a voz do meu marido, era aquilo, levanta, Sim. levanta, levanta. E era meu marido tentando me levantar, e ele levanta. O que que houve? Aí eu contei para ele falou assim, vamos levar ele ao médico. Eu falei, como é que a gente vai sair no meio da pandemia? Não tem como levar ele ao médico, ao hospital, o que que nós vamos fazer? Nós vamos levá-lo, vamos levá-lo. E o que que aconteceu? Meu marido recebeu, ele trabalhava por plantão. Quando ele se arrumou, ligaram para ele. Você precisa vir. E ele não podia deixar de vir naquela época na pandemia. Se ele deixasse de vir, ele podia estar na rua. Sim. Quem tinha que levar ele no médico sozinho no hospital? Eu. Eu falei, eu olhava para ele gritando, aquela coisa toda. Chamei um Uber, entrei dentro do carro. Fui pro Prontonil com ele. Cheguei lá no Prontonil, entrei com ele, sem máscara, sem nada naquela época. Eu saí tão desesperada que eu saí sem máscara nem nada e ele gritando. E eu entrei naquele Prontonil por aquelas portas vazias, sem nada, porque tudo vazio, todo Sim. mundo. E eu falei, Senhor, me leva, mas não deixa meu filho assim. E eu orei o tempo todo esperando para o meu filho ser atendido. Não tinha ortopedista. E o meu filho gritando, gritando. E eu falei, me leva, me leva, me leva. Até que o ortopedista chegou e falou comigo. Ele saiu da sala e foi lá e falou comigo. Eu falei, mãe, por que você está chorando? Seu filho está bem. Eu falei, não tá não, doutor. Ele tá chorando. Tá não. Olha para ele. Eu tava tão desorientada. Eu nunca contei isso aqui para ninguém, só meu marido que sabe. Eu tava tão desorientada que o Lucas estava de pé. Ele não estava de pé, eu estava segurando ele, mas ele estava de pé. Ele, você vai ver se o filho tá bem. Vamos fazer uma radiografia. E eu fiz uma radiografia no meu filho, não tinha nada no cóccix dele. Graças a Deus. Mas ele não estava levantando, ele não estava andando, porque ele estava com muita dor. Sim. Eu carreguei ele no colo, porque ele não aguentava botar o pé no chão. E engraçado que eu não vi a cara daquele médico, porque ele estava com máscara, com touca, de óculos escuro, com as roupas, né, que tinham que usar os EPIs, né, naquela Sim. época, touca no pé, eu só ouvi a voz dele. Eu não vi quem era o médico, o ortopedista, e ele não tirou nenhum momento a máscara, não tirou nada. Ele me atendeu daquele jeito, me levou para a radiografia daquele jeito, voltou, pegou o Lucas, tirou o Lucas da cama, fez o Lucas andar. E ele falou, mãe, pode ir para casa, vou passar um remédio para dor e ele vai ficar bem. As suas orações foram atendidas. Eu vi que a senhora estava orando no corredor. Que coisa linda. E obrigado. E eu vim embora para casa. E esse foi um momento que eu queria que Deus me levasse. É um momento que eu quis, mas ali eu vi a mão dele. Sim. Eu vi a mão dele. Falei, não, não posso desistir do meu filho, não posso desistir da minha vida, porque o que que vai ser dele se eu não estiver aqui? Esse foi um momento assim muito crítico. Sim. Mas o Senhor foi maravilhoso. Por isso que eu digo, gente, eu falei que o podcast ia falar muito sobre Deus na minha vida. Então eu Sim. acho que a gente precisa da fé, a gente precisa acreditar. Ele não dá nada a gente que a gente não possa carregar, ele não dá aquilo pra gente que a gente não possa suportar. E outra, quando eu penso nele, no meu Senhor, meu Salvador, Jesus na cruz, o que ele passou para que nós estivéssemos aqui. E a palavra diz que ele
ele passou por isso para que a gente tivesse vida e vida em abundância, né? Aqui. Então eu tenho uma vida boa, tranquila. Não sou uma rica, mas meu filho autista, ele tem saúde, ele tá bem, ele anda, ele fala no momento que ele quer, ele é carinhoso e Deus me deu um filho tão maravilhoso que eu estou aqui. Ele tá em casa e eu estou aqui. Então, a gente para de pensar em desistir quando a gente vê isso. Quando a gente vê um filho que tem um momento tranquilo com a mãe, abraça a mãe, beija a mãe, um filho autista, porque tem esses momentos. Tem mães que não conseguem abraçar seus filhos, eu sei, Sim. do E estado que ele é. é muito especial você falar sobre isso, o porquê eu abordei esse assunto, essa pergunta, porque de verdade existem essas mães que sentem essa vontade e que não podem falar porque vão ser Eu julgadas, sei, e sendo que com você certeza estava cansada, você tava. estava sobrecarregada, esgotada emocionalmente No meio e de uma muito pandemia, no meio da pandemia e às vezes sem poder conversar sobre isso com ninguém, verdade. igual essa oportunidade que você está dando para essas mães, né? Isso Para aí. elas chegarem para você conversar e você poder dar Isso. uma massagem. Exatamente. É o que me deixa mais feliz nesse projeto, é isso, é poder dar massagem para elas, é Pode que eu parecer quero. assim, pode parecer algo Nada. muito simples, Simples. Isso. mas é Muita gente algo acha. muito simples Isso. que faz ser muito especial. Muito Porque simples. a massagem, ela já fala por si, né? Já, É já. Relaxante. relaxante. E aí, Exatamente. e as mães, no momento de tensão, onde realmente precisam Isso. daquele apoio emocional, e aí você Exato. fazendo aquela massagem, conversando, e como se fosse a mão do próprio Deus, Exato. falando para elas: tá tudo bem. É isso que eu Isso quero. que você está sentindo. Tá tudo bem, eu já passei por isso e você vai passar também. Exatamente. Isso é normal, esse Isso. sentimento é porque você está esgotada emocionalmente. Mas aqui, ó, você está recebendo uma massagem, você está recebendo uma palavra, Isso. você está recebendo um cafezinho, um lanche, uma conversa que Exatamente. faz elas se sentirem Toda a especial. diferença. E tem uma coisa muito legal que eu coloquei dentro do projeto, Sim, que é o momento do desabafo. O momento do desabafo mesmo é um momento de desabafo ou falado, que ela queira desabafar naquele dia, sim. ou escrito. Eu tenho um Uhum, caderno chamado Caderno de Desabafo. Quando eu fiz o evento que eu fiz ano passado, dia 6 de setembro, eu levei o caderno. uhum. E essas mães que foram, todas elas escreveram nesse caderno. Gente, é incrível o desabafo do dia. Porque teve mães que não desabafaram sobre os seus filhos, mas desabafaram o momento daquele dia. E Sim, falaram assim: nossa, eu precisava estar aqui depois disso e disso que aconteceu comigo. E para mim é um dos momentos mais legais, sabe? Olha, o que, que você tem para você desabafar hoje? Hoje, qualquer coisa que você queira. Poxa, eu não consigo. Então escreve para mim. Escreve aqui, deixa aqui. Para você sair, além da massagem, sair leve. bem leve daqui. Uhum. Esse é um momento também muito legal, que Deus também me deu Muito. essa estratégia de fazer. Assim, como você lidar com muitas mães, né, atípicas, cada um com sua história, Sim, porque não adianta, não tem histórias iguais. Cada filho é diferente do outro, exatamente. cada luta é diferente da outra. Houve alguma que mexeu muito com você? Assim que você fala assim: "Uau, essa mexeu muito comigo", Tem. que você queira compartilhar com a gente? Isso é É, bem especial. é, eu tenho uma mãe que o filho dela, o nome dela é Andréia. Nós fizemos terapia com nossos filhos juntos. Eles são da mesma idade. Rafael é o nome dele. E a Andrea, ela conversava muito comigo, bem antes mesmo de eu me converter, a Andrea conversava muito comigo. E o Rafael, ele não parava.
Ele não conseguia entrar na terapia, ele subir e descer as escadas, porque a terapia dele era em cima, na parte de cima da clínica, então ele subia e descia, subia e descia, subia e descia, até ele ficar lá em cima. E ela subia e descia com ele várias vezes. E Rafael, ele comia a terra, ele cismava que ele tinha que ficar na terra e tinha que comer. Mas a Andréia, ela era assim formidável, porque ela lidava com isso como se estivesse lidando com o seu filho que está andando descalço. Você fala para ele assim: menino, vai calçar o chinelo. Aí ele vai lá e calça. Essa força que ela tinha, aliás, que ela ainda tem, né? Essa força que ela tinha, isso me impressionava demais. E dele fazer isso, dele não entrar na clínica, nas terapias, ele saía das terapias, ele entrava nas salas e saía. E ela ia buscar e colocava, e ele saía, e ela... Então a gente ficava ali 1 hora, 2 horas, e ela não conseguia conversar com ninguém. Porque ele entrava e saía das terapias, das portas o tempo todo. Ele não ficava em uma terapia, ele entrava e saía, entrava e saía, entrava e saía. Mas assim, a leveza que ela tinha isso me impressionava demais. E ela sempre falava: eu entrego para Deus. É o único que pode me ajudar, é o único que me fortalece, que me dá essa força para me estar aqui. Toda vez que nós nos encontrávamos, eu ficava abismada com essa força dela. Sabe? É uma das mães. E uma outra mãe era a mãe que andava com seu filho. Aquilo me impressionou muito, que ela tinha que colocar capacete na cabeça do filho dela. Porque ele tinha a cabeça toda arrebentada. Porque quando ele tinha crise, ele tacava a cabeça em qualquer lugar. Qualquer lugar. Suporte 3. Meu Deus. E eu conheci essa mãe no trem. Eu trabalhava em Engenho de Dentro. E ele tinha dia que ela vinha com capacete e com ele de boa. Mas você via que a cabeça dele estava cheia de marcas. Às vezes pontos ainda assim muito recentes. E quando ele começava a crise, ela tinha que correr e colocar. Sim. Ele já correu da mão dela, entrou dentro do trem, o trem fechou a porta e ele ficou sozinho no trem. Mas o que me chamou mais a atenção dela foi a seriedade que ela tinha, a calma que ela levava a isso. Você imagina que essa mãe não sofria com esse menino. Com certeza. Então, assim, quando eu olhava para aquilo, eu falava: gente, o que eu passo não é nada. Quando eu via a Andréia, quando eu via essa mãe que eu conheci no trem, que eu conversava com ela, e hoje eu digo: qual é o nome da mãe? Não sei. Eu conversava com ela, eu sentava do lado dela, ela sentava com ele, e eu sentava do lado dele. E era muito legal, porque eu sentava do lado dele e ele botava a mão em cima de mim. E como é que pode, né? E eu nunca quis. Talvez ela possa estar Assistindo o nosso podcast. E eu achava assim, muito. Eu ficava abismada com aquilo, porque se sou eu já tinha me rendido, já tinha. Por pouco, meu filho é como é. Meu filho nunca deu esse trabalho todo. Mas pelo que eu contei aqui para vocês aqui, o que essa mãe passava, o que a Andréia passava, não era nada. Então, assim, eu posso dizer que eu sou até abençoada e privilegiada por ter um filho assim. Sim. Mas foi isso que me motivou. Porque eu tenho um filho assim, por que não cuidar dessas que os filhos delas podem não ser assim? Porque elas precisam desse momento. Precisam sair um pouquinho deles, sabe? Ter aquele momento. Ou se não precisam sair deles, que eu possa ir até elas. Que eu possa estar num local onde elas estão. Que alguém possa criar, né? Criar um momento dentro das igrejas ou dentro das... Um momento para essas mães. Elas precisam disso. Até porque, né? Muitas são julgadas. Demais. Os olhares. Com certeza você Tudo já bem. recebeu muitos olhares. Com certeza. Muitos. Muitos, porque o Lucas, você olha automaticamente, alguém já, assim, você olha pra ele, ele é muito 18 anos, vai fazer 18 anos, mas ele é muito magrinho, né? Muito magrinho e ele não desenvolveu muito em termos de corpo, ele é muito curvadinho, muito, então quem olha pra ele acha realmente que ele tem algum problema mental. Não que ele não tenha, mas alguém acha que ele tem algum problema. Sim. E você vê as pessoas olhando, as pessoas comentam. Sim. Mas hoje isso não me atinge muito não, né?
É porque, assim, a gente acompanha na mídia, eu até sigo alguns que eu gosto muito, né? Que você vê, é engraçado, é É. legal e fala, e Uhum. assim fica até famosos. É, tem. Mas não é só Não, isso. essa exatamente. Não é só isso, o mundo de faz de conta, onde você vê um autista que tá ali, que traz alegria e tal. Não, existem outros que são mais Isso. agressivos, onde a mãe tá Sim, cansada realmente, onde a exatamente. mãe tem que segurar. E até aqueles que a mãe tem que amarrar. Sim, amarrar, botar corrente. E tem muita gente que não entende isso. Sim, Tem muita gente que não não entende. entende e é cansativo para essas mães. Exatamente, exatamente. E uma coisa que eu tenho para te dizer é que você está no caminho certo, Obrigada, o caminho amém. certo, Amém. porque Deus não precisa você nem mostrar esse reconhecimento, Deus ele faz você ter. O reconhecimento vem sim, Sim, mesmo que você não queira, mas o reconhecimento vem dele. sim, É por ele e para ele que você está fazendo. sim. Então, assim, para ele são todas as coisas. Então, o reconhecimento vem, mas vem dele. Então, quando vem do alto, é tão singelo, sabe? É Isso. tão maravilhoso de você. Quando você olhar para trás, você vai ver quantas vidas você transformou. Eu creio. E vai ver quanto você foi transformada também, É isso aí. porque é sobre quando a gente faz algo para alguém, automaticamente algo está acontecendo na nossa vida. Você Verdade. está aprendendo com aquilo, você está evoluindo, e assim, é muito gratificante ver a sua história. Ai, E é por essas histórias que eu quero continuar com o podcast Café com e vai História, continuar, com porque é certeza. São maravilhoso histórias lindas. compartilhar essas histórias desses clientes maravilhosos que vêm até aqui e escrevem no podcast para gente contar. Ai, É sobre obrigada. isso, é sobre exatamente isso que eu quero contar para os meus seguidores, para os seguidores da Cheirinho Carioca, do podcast Café com História. Poxa, é assim, eu acho muito legal essa sua iniciativa, porque são pessoas, não são famosos, são pessoas. Pessoas que entram aqui, pessoas que vêm aqui na sua cafeteria, sentam igual eu fiz, sentei aqui, a gente começou uma conversa Sim, com uma outra colega e, e hoje eu tô aqui. E eu sou uma pessoa comum. Isso é legal, né? Ser uma pessoa comum para contar a história para motivar outras, né? E não esquecendo também, porque a gente falou muito aqui sobre mães, né, de filhos autistas, mães também que têm seus filhos com síndrome de Down, que também têm sim, autismo, claro. né? Que Uhum. tem muitas também. Não esquecendo também de que eu tenho visto muito isso, mães de filhos autistas de grau 1. É difícil para elas também, tá? Sim, claro. Porque os seus filhos, você olha para os filhos delas, são crianças, adolescentes, que falam, estudam, conversam, tiram notas boas, têm hiperfoco, Sim, mas têm problema de socialização sim. demais e sofrem com Sofrem isso. porque as pessoas não enxergam. Não conseguem ver, não Sim, conseguem. É muito difícil para essas mães também, sim, tá? Eu acredito que para mães que têm grau 1, ou 2 ou 3, mas o grau 1 e o grau 2 também é muito difícil para sim, elas, porque elas não sabem como fazer para conseguir enquadrar seus filhos, porque eles não se enquadram. Se enquadram assim, estudam, trabalham, mas têm as suas características, têm as suas manias e as pessoas que estão de fora não conseguem entender. Essas mães também sofrem a beça. Então não é só para aquelas que têm um nível grave, severo, mas eu aham, também não posso deixar de falar para essas também que sofrem com eles, porque eles sofrem porque eles querem se enquadrar e não conseguem, aham, e elas sofrem por isso. claro, Então também não é fácil. sim, Eu não sei o que é pior, se é essa parte
ou se é a parte Porque não é nada fácil não para é ninguém. fácil, né? É. Então, assim, para essas mães também, né? Porque às vezes algumas mães podem vir e falar assim, nossa, só quem é nível severo, né? Poxa, não tem. Não, para todas, gente. É porque Para realmente não todas. parece. Então as Não, pessoas acham que é palhaçada, acham que a pessoa é antissocial. Então, exatamente. assim, ficam julgando sem saber. Igual teve uma mãe que veio aqui, que é até bom compartilhar, ela é cliente, né? Espero que ela veja. Ela veio com a filha. A filha entrou normal, assim, não tô Tudo falando que tranquilo, né? tranquilo, tal. Deu bom dia, as duas sentaram, ela pediu café, ela perguntou para a filha dela qual o café que ela queria. E aí, como eu sempre gosto de ouvir a história dos Sim, clientes, sim. aí eu fui perguntar para ela como ela conheceu a cafeteria, aí ela foi me explicando, tal. Aí eu vim com a minha filha, porque eu acabei de levar ela ao médico. E a minha filha é autista, mas ela é grau 1, ela estuda, ela faz Que terapia, legal. ela conversa. E foi falando, assim, as dificuldades da filha dela, que a filha dela, ela começou a liberar a filha dela para sair agora, porque até um mês atrás, 2 meses atrás, a filha dela, com 17 anos ou 18, não olhava para o lado e para o outro para atravessar. Então, Olha como é que assim, são as coisas. São então agora coisas ela já sutis, né? evoluiu, então agora Sim. ela já olha, então eu agora eu liberei minha filha para sair e Ai, tal. que E legal. assim, foi muito bom ouvir a história dela, porque você olhando, você não. Aí às vezes você julga, e é até Sim. bom falar sobre isso, porque é muito importante a gente não julgar o outro. Falar sobre julgamentos, né? É, Julgar o outro, você não conhece a história da pessoa, não conhece. Aí sim. você fala que a pessoa é mal educado. Às vezes, A, eu dei bom dia, ela não não respondeu. A respondeu. criança é mal educada. A Sim, criança está fazendo birra, né? Porque tem sim, as crises sensoriais, principalmente sim. sensoriais dessas crianças, que às vezes ela tá num shopping, num lugar. Ontem mesmo eu estava num shopping com meu filho mais velho e tinha uma criança autista que caiu no chão e começou a gritar e se debater. Todo mundo olhou. Uhum. Eu estava muito Acha que distante. é mal educado, né? É, mas ninguém foi ali, a mãe estava ocupada, eu estava distante, estava passando com meu filho indo embora quando eu vi a cena. Que vontade de voltar, mas eu não podia voltar porque eu tinha que ir para casa, porque era de manhã e isso, eu tinha que Sim. voltar por causa do Lucas. Mas ninguém foi ali pegar o que a mãe estava segurando, tomar da mãe dela e falar assim, ó, vai lá, acalma ele. Uhum. As pessoas julgam Porque logo, as né? pessoas julgam que é falta de educação, que é a Exatamente. mãe que não educa em casa. Exatamente. E quem é a gente para julgar alguém Isso que aí. está passando por algum problema, Por causa né? disso, as pessoas precisam ter esse olhar, olhar bem. Porque eu também sou a favor de educar também seus filhos autistas, porque tem isso também, Claro, tá? claro. Que tem essa parte também. Porque tem Sim, muitas mães que acham, meu filho é autista, aproveitam esse então meu filho pode e fazer. sim, Porque não é porque é autista que deixa à você. vontade. É. Eu conheço. Meu Então, filho tem um problema, então deixa. exatamente. Aí o filho faz birra, aí dá na hora que o filho quer. Não, tem que Exatamente. criar de forma normal. Assim como você educou o seu primeiro, o Sim, outro, você tem que sim, educar também. sim, É sim, mais difícil com eles? Mais difícil, porque a gente tem que falar uma vez, duas, três, sim, quatro, cinco, mas eles vão chegar lá, porque eles são capazes, sim, claro. tá? Todos eles são capazes. Com Sim, terapia, com ajuda, terapia ocupacional, tudo ajuda a eles chegarem. Então eu também sou por isso também, porque existe isso. aham, Meu filho é autista, por isso que ele tá fazendo isso. Não, ele tá fazendo isso porque você não deu limite. sim. E já vi já. Não é crise, é Uhum. falta de limite. Então a gente também tem que falar sobre essas. Eu também gosto de falar sobre essas coisas com essas mães, entendeu? Sim, claro. Porque eu sou uma mãe meio fora da curva, assim. Porque o meu filho ele é assim, eu não posso falar com ele, não posso dizer não. Não, pode dizer não. Por que Pode não pode dizer dizer não? sim. Claro que tem que dizer não. Sim, Claro que tem que dizer. Ele tem. Porque quando a gente faz todos os exames dos nossos filhos, quando eles são autistas, o que dá nos exames deles neurológicos é que tá tudo normal. Não tem nada assim, porque uhum. tem. Salvo alguns que realmente tem. Mas não tem nada que diga, porque ele tem um leve retardo. Não tem. Eles entendem? Entendem sim.
eles têm essa disfunção, né? Que eu Sim, escutei uma sim. psicóloga mesmo falando, né? Uhum. Essa disfunção, essa parte comportamental Sim. deles, né? Uns chamam de síndrome, outros chamam de Sim. disfunção, né? Tô falando aqui porque eu não sou profissional, eu sou uma mãe como todas as outras. Sim, sim. Mas já é eu, quase uma psicóloga. eu costumo a dizer que a gente tem que dar limite, sim. Sim. E tem que ensinar e tem que falar. E tem que prestar atenção nos Sim. sinais, né? Tem muitas mães, também não vou ficar falando aqui nem igual você falou, não vou ficar julgando, né? Mas as mães aproveitam, tipo, meu filho tem TOD, meu filho tem TDAH, meu filho tem dislexia, meu filho é imperativo. Então, tipo assim, ele pode fazer porque ele não me escuta, não me ouve. Aí não é que não escuta. É E porque não você pode fazer todas as não. vontades. Ele tem que ter um limite. Tem que ter Como um todos têm limite. que ter o limite, né? Aconteceu isso comigo na igreja. Tava fazendo um chá de mulheres, tô lá fazendo massagem. E a massagem que eu levo é a massagem da cadeirinha, da cadeira, então essa cadeira não é apropriada para criança, porque foi uma cadeira criada para ambientes de trabalho. Sim. Se é criado para ambiente de trabalho, criança não trabalha. Então é criada para adulto, Sim. não é para criança. Eu sei que tem muitos profissionais, colegas de trabalho, que botam crianças em eventos nessas cadeiras. Eu não coloco, porque não foi assim que eu aprendi. Sim. Né? Se você olhar a história dessa cadeira, você vê que foi criada para ambientes profissionais dentro de empresa. E aí eu tô lá fazendo a massagem, aí veio pequenininho. Tia, quero fazer massagem. Espera a tia um pouquinho. Tia, eu quero fazer massagem. A tia tá ocupada, já falo com você. Tia, eu quero fazer massagem. Aí eu parei de responder. Aí o que ele fez? Tia, eu quero fazer massagem. Me catucou. Aí eu não respondi, eu tava fazendo a massagem na pessoa, né, na cliente que tava ali, na pessoa, aí ele de novo, acho que é a quinta vez, eu quero fazer massagem, tia. Aí eu olhei pra ele, parei a massagem, olhei pra ele e falei, essa massagem não é pra criança, a tia não vai fazer em você, tá? Mas eu falei num tom firme. Ele olhou e saiu. Aí a mãe dele depois veio fazer massagem e veio falar comigo. Ele tava pedindo pra fazer massagem, né? Eu falei, tava. Ele falou, ai, gente, ele é demais, ele tem TOD. Aí é muito difícil pra ele ouvir o não. Ela exatamente falou assim pra mim. Ela mesma já declarou isso. Ela né? falou, é muito difícil pra ele ouvir o não. Eu falei, mas engraçado, ele realmente falou comigo por 5 vezes. Mas a última vez eu ainda falei pra ela, na última vez eu falei pra ele, essa massagem não é pra criança, a tia não vai fazer essa massagem em você. Ele olhou pra mim e saiu. Aí ela, nossa, porque é muito difícil pra ele lá em casa com ele, meu Deus, eu Porque falei. provavelmente ela cede, né? Então assim, aí eu falei assim, mas ainda falei pra ela, seja firme, porque na hora que eu fui firme com ele olhou pra mim e saiu. Aí ela falou assim, não, eu sei, a neuro já falou comigo, eu tô fazendo uso de medicação. Eu falei, certo, mas tenta uma terapia, tenta procurar uma clínica com terapia para poder você trabalhar isso com ele, porque às vezes a gente quer fazer do nosso modo e não tá dando certo, e às vezes o profissional te ensina uma terapia para você fazer. Com certeza o profissional vai te ensinar, porque o Lucas também, ele tinha o TOD quando ele era mais novo. Ele tinha. É porque meio que Associa, né? Sim. Mesmo ele sendo autista. Sim. A terapeuta, né? A Alessandra, que era dona da E é clínica bem onde ele difícil, fazia, né? ela lá da Interlude, uma excelente profissional que cuidou do Lucas para mim desde os 7 anos, que o Lucas já começou a fazer tratamento com 7 anos só. E foi muito difícil para mim também arrumar uma clínica, um local, porque tudo era muito caro. Ainda tem isso também, tá? Mães sofrem com isso em terapia, porque nem todas têm condições de pagar uma clínica, aí vai para o SUS, aí o SUS só tem psicólogo, só tem neuro e SUS não fono. tem todo o tratamento, né? Não, tem o tratamento, mas é assim, psicólogo, neuro, fono, não é uma coisa juntas que tem numa clínica que você faz todas elas juntas e todos eles estão ali sabendo o que está acontecendo um na área do outro. No SUS, infelizmente, você leva no neuro, aí leva na fono, aí leva no psicólogo, aí o psicólogo pede uma coisa, aí a fono diz que não, que o psicólogo não tá certo, o psicólogo, sabe, é tudo desencontrado. E assim, eu fico muito triste, porque tem mães que só têm esse recurso, não tem condições de pagar uma clínica.
eu paguei a clínica do Lucas porque foi uma clínica assim, é um nível razoável o valor que eu paguei, tá? Sim. A clínica chama Interlude, ali em Austin. Assim, é razoável. Eu encontrei uma profissional, não tô fazendo coisa dela aqui não, mas a Alessandra é uma pessoa que abraça a causa. Ela abraça a causa. Para você ter noção, ela tem várias partes do corpo dela quebrada. Crises com as crianças que são autistas, de nível severo. Tornozelo, braço, dedo, joelho, perna, fraturado. Por causa das crises que as crianças tinham no decorrer desses anos todo que ela trabalha, para ela acalmar as crianças. E ela abraça e ela nunca quis sair disso, tá? Sempre quis, montou essa clínica, abraçou meu filho. Eu falei que eu não tinha condições. Ela falou assim: tá, quanto que você pode pagar? E aí eu Ela falei: ama mesmo. exatamente. É o amor, né? Exatamente. Não são todas as É clínicas o são assim. amor. Eu sei que tem várias clínicas muito boas aqui em Nova Iguaçu que estão aparecendo, Sim. mas não é todo mundo, né? Então, assim, tudo bem, quem quiser fazer caridade que faça. Eu não tô falando que ela faz caridade, mas foi assim que ela fez comigo. E assim eu consegui. Eu fiz duas terapias, depois fiz mais duas, e assim fui fazendo com o Lucas. Não é todos, né? E ela me ensinou muita coisa, né? Ela me ensinou muita coisa e hoje eu sei lidar com o Lucas por causa também dela, né? Mas é isso, tudo vem por causa do Luquinhas. Do Luquinhas. Aproveitando esse gancho, né? Sim. Como que tá a Luciene hoje? Como que tá o coraçãozinho? Como que tá a vida? Porque a gente já viu que você tá ajudando com esse projeto maravilhoso, enviado por Deus para essas mães que realmente precisam. Mas como que tá a Luciene hoje? Bom, a Luciene hoje está muito feliz, em todos os sentidos, em todas as áreas. Feliz no meu casamento, feliz com os meus filhos, feliz no meu relacionamento com o Lucas, porque eu tinha um relacionamento muito ruim e hoje eu tenho um relacionamento realmente verdadeiro de mãe para filho, né? Porque eu não tinha. Era muito difícil para mim olhar para ele e ver. Mas, inclusive com meu filho mais velho, o meu relacionamento melhorou muito com meu filho William. Tô feliz porque ele tá casado. Já tava mais do que na hora, 26 anos, então Ai, já tá coisa mais do linda. que na hora, tá casado com a Cecília, uma menina maravilhosa que tá somando com ele. Mas mais feliz porque eu tô na presença do Senhor. Não tem Não palavras, tenho né? nem mais o que falar. Na presença do Senhor, aprendendo cada vez mais, cada dia mais, com a presença dele, que importa para mim. A presença dele na minha vida. E a palavra dele, que é muito importante. Sim. Se hoje eu tô aqui, é porque a palavra me trouxe até aqui. A palavra, ele me trouxe até aqui, o Espírito Santo me guiando. Então, a Lucine hoje é essa. Feliz Eu com a fico profissão, feliz. feliz com a profissão, né, que eu escolhi, que eu nem essa é a minha profissão, eu tenho outra, mas feliz com essa que Deus me apontou, Eu já né? sentindo uma leve vontade de eu ganhar uma massagem. Vamos marcar, vamos todos. Tirar um dia para vir para cá, vou trazer a cadeira e Que todos que quiserem. delícia! Vamos A marcar. gente pode marcar uma ação, Isso, sabe? vamos fazer, vamos E fazer. eu super apoio. é, Fiquei muito feliz, encantada com essa história. Tomara que todas as Muito pessoas fiquem, mesmo, né? muito mesmo. Foi um bate-papo maravilhoso. Obrigado. Você que é maravilhosa. Feliz por você contar a história, por você vir conhecer o nosso cantinho, porque eu acredito que nada é por acaso. Não. Todas as pessoas que vêm na cafeteria Cheirinho Carioca, ela vem porque Deus o convidou, Sim. sabe? Porque veio porque Deus quis que viesse. E eu sempre gosto de conhecer os meus clientes. Às vezes eu não consigo todos, mas quem eu posso, eu vou na mesa, eu converso, eu procuro entender, procuro falar sobre o nosso podcast. É,
Porque muitas vezes ainda estão conhecendo quando as pessoas vêm aqui em cima e falam, Sim, nossa, o que que é isso? Aí eu falo, gente, que isso exatamente. aqui fica montado. Claro. É o podcast Café com História. Você pode mandar a sua história. Que E legal. tem vindo histórias maravilhosas. Histórias como a sua, história de superação de pessoas que Sim, venceram na sim. vida, Isso é muito legal. sabe? Psicólogos, advogados, contadores, psicanalistas. Isso é muito legal. Então, assim, é muito gratificante. Sim. Massoterapeuta agora. Ai, gente, que legal. E eu acredito que ainda vai vir muitas outras ainda que vão contar das suas histórias com a masoterapia, porque a minha profissão foi para isso, né? Para me Sim, dedicar a esse projeto. Eu acredito que seja isso, né? mãos de Mas fada. já falaram para mim já. E assim, é muito gratificante. Todas as vezes eu me preparo para o podcast em relação assim, porque eu sei, eu me seguro, gente, eu me seguro, não tá? Porque eu choro nos podcasts, porque as histórias que vêm, gente, caramba, as histórias vêm, mexe com a gente Verdade. e cada episódio muda o meu olhar e meu modo de pensar. Serve pra A, gente, né? Para nos sim, ajudar, para melhorar quem somos. a Isso é cada maravilhoso. episódio eu sinto uma alegria e uma gratidão, sabe? Gratidão pela vida, gratidão pelos filhos, gratidão pela família, gratidão porque Deus tem me apresentado pessoas maravilhosas, pessoas que estão cuidando de outras vidas, sabe? Por amor, sem julgar e sem Verdade. esperar nada em troca. Porque a gente não tem mais isso hoje, né? As coisas estão tão Sim, frias, tão frias. secas. As pessoas estão Sim, assim, né? Não tem mais o olhar para o outro. sim. E eu também fui assim. Mas hoje, Mas Deus nos muda, né? né? Ele molda a gente, né? Ele Deus molda. molda. Molda a gente de Deus, verdade. ele é perfeito, maravilhoso. Maravilhoso. Não tem como nenhum episódio a gente ficar sem falar Gosto sobre dele. Não Deus, tem. Eu porque falei ele é aqui o tempo todo. maravilhoso. Ele não tem como, não tem como. Se muita gente vai falar assim, nossa, parece que foi um podcast evangélico, não tem problema. Eu nem ligo para isso. Eu vou falar dele, eu vou falar dele, eu vou falar dele enquanto eu Sim, viver. Sempre na minha vida eu vou falar sim. dele, vai ser Eu, sempre ele. eu quero agradecer muito pela sua vida, sabe? Agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por você Obrigada a ter você. contado a sua história, que com certeza eu vou sair daqui diferente, eu vou sair Amém. daqui com um olhar diferente, que às vezes a gente não enxerga dessa maneira, e cada episódio eu aprendo com a outra pessoa. Hoje eu Nós aprendi aprendemos. muito com você. Obrigado, e eu também. E saber a sua história, que você é uma mulher maravilhosa, que Obrigada. não desistiu Não, e continua cuidando de outras vidas. não é fácil, mas Continue nessa jornada, vou continuar. porque com certeza você está ganhando muito no céu. Muito. Amém, amém. Deus, Eu Deus creio, com certeza te recompensará. eu recebo. Mesmo que você ache que você não quer, mas Deus vai te recompensar Exatamente sim, isso. porque você está fazendo a vontade dele. E não é sobre eu só estou fazendo a vontade dele. É sobre a pessoa que você não enxerga. A Luciene é uma pessoa boa, sim. Às vezes você não se enxerga assim, mas ninguém topa assim do nada ajudar uma outra pessoa. E você topou ir adiante, cuidar de outras vidas, cuidar de mães, cuidar de quem realmente. Eu me sinto às vezes tão cansada e você encontrar uma mãe que você pode desabafar e falar assim: eu também tô cansada, tá tudo bem. Exatamente isso. E é muito bom. Eu estou Obrigada. muito, muito feliz. Eu quero que você venha sempre tomar café Eu aqui, sempre vou vir. sabe? E que outras pessoas venham aprender com essa história e ser gratos. Porque gratidão é tão bom ser gratos, sabe? Porque às vezes coisas a gente vive tão na simplicidade e reclama. Mas muitas pessoas às vezes querem a nossa vida. Porque fala assim, poxa, eu queria ter. Mas a gente tem que ser grato. É o que eu Grato. faço todos os dias. Eu falo para o Senhor, muito obrigado pela oportunidade de eu acordar, cuidar dos meus filhos, do meu marido e poder fazer a sua vontade, se essa é a vontade que o Senhor tem.
E obrigado por me permitir estar aqui, estar com você. Obrigado por ser essa querida. Obrigada a Desde o você, meu dia que eu amor. te vi, eu sabia que você era uma querida, que você é muito abençoada. Eu me Obrigado pela sinto, oportunidade. eu me sinto muito especial de ter cada cliente aqui, porque eu falo que a Cheirinho Carioca nasceu do coração de Deus. E o podcast Café com História nasceu do coração de Deus. E eu tenho certeza que tem milhares de cafeterias por aí. Mas eu tenho certeza que a Cheirinho Carioca ela tem um diferencial, Tem, que é esse ambiente de paz. sim. Como quando eu escuto muitas pessoas falando assim, esse aqui é meu momento de paz. E Quando é eu entro mesmo. aqui, eu sinto tanta paz, eu peço meu café e eu fico aqui, dá vontade de passar Sabe? horas. É E assim, verdade. é maravilhoso eu ouvir isso. Isso é maravilhoso. Nem tanto, a gente gosta de dinheiro, gosta, Gosta, claro. mas é tão gratificante quando você vê É verdade. que o teu trabalho tá ajudando outras pessoas, que o teu trabalho tá alcançando vidas e que a pessoa sente paz no teu trabalho, isso é gratificante demais, isso é maravilhoso. Esse é o propósito. Então eu falo para você, Luciene, continua nessa Eu jornada, vou continuar. continue. O Lucas é um abençoado por ter Amém. uma mãe. Nunca se culpe, porque às vezes a gente está É, cansado e mães cansam. cansam. Mas você está seguindo firme, você não desistiu dele. Não vou. Você não desistiu, você tá com ele cuidando ali e mesmo cansada às vezes, mesmo sentindo vontade de desistir, mas você fala: "Por ele não, Não. eu vou em frente". Então assim, continue sendo essa mulher maravilhosa, continue com esse projeto maravilhoso. E o que eu puder fazer, contribuir para ajudar nessa causa, com certeza eu vou ajudar. Muito obrigada por tudo, tá? Obrigado você, viu, Obrigada mais uma pela vez. presença. Obrigado, obrigado, obrigado. E eu ainda vou sair daqui, vou tomar um café, gente, que eu vou tomar café. Eu não vou embora sem tomar um café, com certeza. Luciene, deixa seu arroba aqui, porque muitas mães têm que te seguir. Eu já quero que muitas mães seguem você, Deixa porque assim. não tem como. Essa pessoa Ai, maravilhosa que ajuda outras tem que ser vou seguida. Então seguir. deixa seu arroba Ai. aqui. Gente, no Instagram tem dois, né? Tem o meu mesmo, Luciene Lopes 37, Masoterapia. Só vocês colocarem lá, vocês vão ver a minha carinha lá. E tem o Lubete Masoterapeutas, que é o Instagram do espaço. Lubete é Lu com dois U e Bete o final é 2E, masoterapeutas, tá? Só vocês colocar lá, vocês vão ver uma menina do cabelinho vermelhinho, comprido e eu junta, são duas fotos. É só entrar, gente, lá, falar, clicar no meu link, melhor pelo meu, né? O meu particular. Clicar no meu link, que aí vai direto pro meu WhatsApp, e aí vocês vão falar comigo. E manda mensagem, entra no direct, pode, que aí eu vou estar lá esperando vocês com todo carinho, com todo amor. Quem quiser também que eu vá na sua igreja, no seu projeto, para poder dar esse testemunho, falar com essas mães, né? E levar a massagem, estamos aqui para isso. Só entrar em contato. Nós vamos deixar na descrição embaixo, né? O seu arroba. E eu não posso deixar de falar sobre o nosso arroba. Gente, a gente tá com casa nova e já tá já passando. Vocês têm que seguir, gente, para ouvir histórias como essa. Histórias maravilhosas, a Sim. história do nosso podcast Café com História. Então a gente tá no YouTube agora. Ai, gente, que A lindo! gente tá no YouTube, Muito legal. podcast Café com História. Então vocês já clica aí no link, gente. Vamos ajudar essa história, essas histórias, na verdade, chegar em outras pessoas para curar outras vidas, ajudar outras pessoas, para que outras pessoas venham saber, né? Sim, sim, sim. Então, já clica no link, já segue lá no YouTube, já segue o nosso Café com História, que é o nosso podcast, e
nos acompanhe, mande pergunta, mande a história. Lá tem também como se inscrever. Tem como Sim, escrever lá, tem um link de você escrever a sua história. Então eu vou adorar contar a sua história aqui no Café com História, tá? Aqui na Cheirinho Carioca. Muito obrigada por todos assistirem. Muito obrigada pela consideração, por quem envia as histórias. Olha, fica com Deus, um beijão e até a próxima gente, história. beijo, obrigada.